Olá, eu sou Naê, sou praticante de bruxaria e estudante de folclore, e hoje nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre esse período que a gente está vivendo no momento, a Quaresma. A Quaresma, sem sombra de dúvidas, é o momento mais aterrorizante do nosso folclore, e você pode perguntar para qualquer pessoa da sua família que provavelmente ela vai te contar algum caos ou alguma crendice que acontece nesse momento e que envolve aí assombração, mal-assombro, espírito, lobisomem, mula sem cabeça. Mas por que será que isso acontece? E antes de prosseguir, eu queria deixar bem claro que folclore é todo modo de pensar, agir e sentir de um povo que é passado pela tradição. Isso vai além de lendas e mitos e alcança o campo da religião. Mas a gente tem que deixar bem claro que religião não é folclore e mais que religião produz folclore. Então, não, a Quaresma não é folclore, mas existe folclore dentro da Quaresma. Em todo esse período, um conjunto de crendices e lendas e superstições foram criadas e isso se caracteriza como folclore. Mas a Quaresma em si, esse período bem religioso específico para as pessoas católicas, não é folclore, ok? Isso faz a gente dividir um pouco as coisas e não seja pejorativo e nem desrespeitoso com a religião do próximo. E um detalhe, quando eu falo que religião produz folclore, eu quero englobar todas, ok? Mas vamos lá então, a Quaresma são os 40 dias que vêm antes da Páscoa, que são contados a partir da quarta-feira de cinzas, que acontece ali depois do Carnaval. Esses 40 dias fazem alusão ao período em que Jesus Cristo ficou jejuando no deserto e que inclusive foi atentado pelo demônio. O ápice desse momento é a Sexta-feira Santa, que inclusive é considerado o dia em que Deus não está na Terra, então é o dia da ausência de Deus, e por isso ele é tão assustador e tão medonho dentro do imaginário do brasileiro. É nesse dia que os lobisomens e as mulas sem cabeças estão à solta. A gente pode comentar um pouquinho sobre esses seres e sobre essas lendas que acontecem durante a Quaresma. O lobisomem, por exemplo, o brasileiro, ele tem características muito bem específicas. Ele não se transforma em noites de lua cheia como a gente acha. O lobisomem brasileiro ele se transforma nas noites de quintas e sextas-feiras. Porém, durante a Quaresma, ele pode se transformar qualquer dia que ele quiser. E uma curiosidade sobre o lobisomem brasileiro é que ele se transforma em diversos animais, desde que seja de fazenda. Então, conta a lenda que o homem que tem a sina de virar lobisomem, se ele deitar no chão onde antes um animal deitou, ele vai se transformar naquele animal. Então, a gente tem vários relatos e contos e causas no Brasil de lobisomens que são metade porco, metade homem, metade cavalo, metade burro, inclusive uma mistura desses três ou mistura de outros animais, e aí por aí vai. Já a mula é a mulher que teve relação com o padre, e que a sina dela, então, e o fado dela é ser amaldiçoada e transformada em mula sem cabeça, levando em consideração um ponto muito importante desse sem cabeça, que faz alusão ao fato dela não ter usado a cabeça dela e ter sucumbido aos pecados da carne. E essa é uma história que eu acho muito triste porque ela sempre é culpada, né? Em alguns casos, falam que ela teve relação com o pai, padrinho ou alguma figura paterna, e a partir disso ela foi amaldiçoada. Mas lembrando que não tem relação com esses seres e sim abuso entre eles, né? Não tem relação com o pai, pelo amor de Deus. E ela sempre sai como amaldiçoada, ela sempre sai como um monstro da história. Nesse período, os espíritos também estão muito soltas, né? A gente tem uma lenda muito famosa que é da procissão das almas, que é de uma procissão que acontece e todo mundo sabe que quando tem procissão de noite não pode abrir a janela para ver a procissão, porque senão você vira a alma em 7 dias. Só que aí teve uma velha muito curiosa que durante essa procissão ela escutou e abriu a janela para ver o que estava acontecendo. E aí uma figura que estava na procissão se aproximou da janela e entregou para ela um toquinho de vela. E deixou ali na janela e continuou a sua caminhada. A velha então pegou aquela vela, colocou para dentro da casa e foi dormir. No outro dia ela foi conferir o que tinha o restado da vela e no lugar da vela não havia mais nada, e sim um fêmur humano, um osso humano. Ela obviamente se assustou e bateu as botas, esticou as canelas ali mesmo. E falando em espíritos, no Brasil tem uma tradição que eu acho muito, muito, muito curiosa e que eu tenho muita vontade de assistir ou de presenciar ou de conversar com alguém que participa, que é a Encomenda das Almas. A Encomenda das Almas é um grupo de pessoas, de rezadores, que saem nas ruas rezando e cantando para as pessoas que já morreram, para as pessoas que já atravessaram o véu. E elas fazem isso de noite. Elas começam tocando um instrumento e aí elas vão caminhando e geralmente param nas encruzilhadas ou em alguns lugares específicos e oferecem uma reza aos que já passaram
para aliviar o pecado deles e para aliviar a alma deles no outro mundo. E aí, quando isso acontece, as pessoas se fecham na casa, elas não assistem essa procissão. Algumas corajosas saem para assistir, outras não. E essa procissão termina geralmente ou no cruzeiro das almas que tem no cemitério ou na casa de um dos moradores. E aí o morador ele oferece em troca um banquete, um lanche com bolos e cafés e coisas assim. E aí ele recebe dos encomendadores de almas uma última oração que é feita ali dentro da casa dele. Eu adoro muito essa prática porque, como eu falei, sou praticante de bruxaria, então esse momento pra mim de quaresma é o momento em que eu celebro Samhain, é o momento que eu celebro os meus ancestrais. O altar que vocês viram no começo do vídeo, inclusive, é o altar dos meus ancestrais, dos espíritos que eu cultuo. Então é um momento que eu também gero devoção a esses espíritos, então me toca muito essa tradição. Ela acontece no mesmo período, pra gente que roda a roda do ano sul, né, a roda do ano daqui de baixo, ela acontece no mesmo período da quaresma e coisas assim. Eu acho incrível essa sincronia, eu acho incrível esse respeito e esse culto aos ancestrais. E para além de lendas, né, esse é um momento que gerou muita superstição no povo brasileiro. Mário Souto Maior, no livro dele chamado Nordeste, a Inventiva Popular, ele fala que nesse momento eu não podia nem olhar para o espelho, passar batom, ou usar um perfume, ou até mesmo tomar banho, porque aí a pessoa ia olhar para o corpo dela e ela ia pensar em relação sexual e ela ia pecar em pensamento, ou então ela ia ser muito vaidosa e isso geraria pecado. Ele também conta que as pessoas não podiam dançar, assobiar ou cantar, porque isso é uma alusão à felicidade e é o sentimento contrário ao que a Virgem Maria estava sentindo durante esse momento em que o filho dela estava sendo aí condenado e crucificado. Mas e você? Eu quero saber da sua família. Provavelmente aí na sua família a tradição que mais acontece ainda é a de não comer carne. Mas eu quero saber se dentro da sua família tem algum costume ou tradição, ou lenda ou causo que aconteceu durante a quaresma. E se sim, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar ler e quem sabe até compartilhar aqui se vocês desejarem. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, eu vou pedir pra você curtir, compartilhar, se inscrever no canal. E a gente se vê então no próximo vídeo. Um beijo e até mais.